Olá, alunos! Hoje a gente vai conhecer um pouco do tênis de campo, ou mais conhecido como tênis, aqui em nosso país. Vamos lá conhecer um pouquinho da história das coisas do esporte? Os relatos do princípio do tênis são de diferentes períodos. Durante o século V, os primeiros praticantes encontravam-se no Egito e alguns países da Europa, como França e Inglaterra. Seus adeptos utilizavam apenas uma bola e as mãos. Repare que, igual a peteca, como na aula passada, eles também utilizavam as mãos para jogar, de forma lúdica, era uma brincadeira. Mais tarde, no século XII, o esporte ficou mais parecido com o jogado atualmente, apesar de ainda não utilizar raquete, ou seja, ele era jogado com as mãos. Era conhecido como jogo da palma, era o nome da brincadeira que os monges franceses treinavam na época. Essas disputas realizadas eram feitas em ambientes fechados. A gente sabe que na Europa, em alguns lugares, fazem muito frio. Por isso o jogo saiu do ambiente aberto e também era jogado em ambiente fechado. Depois da Guerra de Napoleão, a maioria das quadras foram destruídas e, por consequência, miguando sua prática para a Europa. O renascimento do esporte aconteceu por volta do século XIX e desta vez o tênis veio para ficar. Os ingleses gostaram tanto da modalidade que o clube All England Cricket, espaço de outro esporte bem conhecido lá na Inglaterra, que era muito disputado, o cricket, alterou o nome para All England Leo Tênis e Cricket. O local cedia até hoje os atuais torneios de Wimbledon. O Mundial Anual de Tênis é praticado lá. É um dos principais campeonatos de tênis do mundo. O torneio de Wimbledon. Já na reabertura dos Jogos Olímpicos de 1896, que são os Jogos da Era Moderna, na cidade de Atenas, na Grécia, o tênis estreou na competição. A modalidade manteve-se firme até que em Amsterdã, em 1928, ficou de fora do grande evento. Sua volta aconteceu em Seul, na Coreia, no ano de 1988. Foram no total 15 edições afastadas das Olimpíadas. Chegada no Brasil. O Brasil descobriu a modalidade no término do século XIX, através dos ingleses e franceses. Começou com os paulistas e carioca, para em seguida se espalhar por todo o país. Hoje, são 2 milhões de jogadores, destes 33.675 estão registrados pela Confederação Brasileira de Tênis. A palavra tênis vem do francês tennis, que significa jogar ou pegar. Hoje, o esporte consiste em lançar e rebater a bola. Ganha-se o ponto quando a bola atinge o lado do oponente da quadra, passando por cima da rede e o adversário não a golpeia de volta. O jogo. Sabemos que o tênis é um jogo aqui no nosso estado com poucos locais para treinar. A gente quase não vê, apesar que tem, né? Mas pouquíssimo. E é um jogo que a gente considera também elitizado, não é para qualquer um, né? O jogo consiste em arremessar a bola contra a parede. Naquela época, né? Naquela época, quando ele foi inventado lá no século V no Egito, ele era desse jeito. O que decorre do tempo modificou-se para um espaço retangular, com dimensões maiores, marcações no chão e um objeto para rebater a bola. Os nobres aprovaram a novidade e logo diversas quadras eram construídas na França, chegando inclusive na Inglaterra, durante o Império dos Reis Henrique VII e Henrique VIII. Existem competições simples, com um jogador contra o outro, e em dupla. Neste caso, são 2 atletas em uma equipe, podendo inclusive ser mista, um homem e uma mulher. A quadra pode ser de terra batida, piso sintético ou grama, dividida no meio por uma rede, com 1,7 m de altura nas extremidades e no meio com 91 centímetros, além da opção de serem em ambientes aberto ou coberto. A quadra possui dimensões que variam conforme o tipo de disputa.
Tipo de disputa. Simples, né? 1 contra 1. A quadra ali tem 23,77 metros de extensão por 8,23 de largura. Dupla também, como a gente disse, dupla. E essa dupla pode ser até mista, um homem e uma mulher. O comprimento é o mesmo 23,77. Só a largura da quadra que vai ficar maior. Ela vai até o final da linha branca que a gente está vendo aí no vídeo, certo? Fica de 10,97 metros. As disputas iniciam-se com saque realizado do fundo da quadra e tem duração de 3 a 5 sets, conforme a competição. Isso muda de acordo com a competição. Sendo que cada um vence o atleta que ganha 6 games, que fizer 6 pontos durante o set, com pelo menos 2 games de diferença. Ou seja, tem que ter 2 pontos de diferença de um para o outro. A quadra é essa aí, ó. Então, se ela é simples, é essa dimensão da largura menor. Se é dupla, vai até o final da linha branca. Então, vai depender do tipo de disputa. Pontos. Os pontos no game são somados da seguinte forma. Primeiro ponto 15, segundo ponto 30 e o terceiro ponto 40. No quarto ponto a gente chama game, certo? É diferente do que a gente está habituado, certo? Chama-se iguais, quando está 40 a 40. Aí a gente diz iguais. Quem fizer os 2 próximos pontos seguintes, porque como eu disse, eu tenho que ter 2 pontos de diferença, ganha o game. No caso de empate do set, o jogo vai para o tie break. O competidor deve atingir 7 games primeiro para sair com a vitória. Porém, a partida só encerra quando o tenista consegue obter 2 games de diferença, mesmo que já tenha atingido os 7 games. Certo? No caso, se tiver 6 a 6 no jogo, nos games, aí vai até 8. Tem que ter 2 games diferentes. Muito parecido com o que a gente vê isso no vôlei. Tipos de quadra. A gente tem 3 tipos de quadra. Vamos conhecer cada um deles agora, certo? E suas peculiaridades. A grama é o primeiro tipo de quadra que a gente está vendo aí, né? Favorece jogos rápidos e intensos, saques e voleio. Ele é praticado principalmente nos torneios de Wimbledon, lembra lá na Inglaterra, o ATP 500 de Londres, também na Inglaterra, e o ATP 500 de Halle. Saibro é pó de tijolo, é como se fosse um barro, né? É praticamente a mesma coisa. Favorece jogo de mais lento e no fundo de quadra. Deslocamento lateral do tenista. Torneio aberto de França, o Master, Monte Carlo, Roma e Hamburgo. E o piso duro, né? Que é o piso de concreto e borracha, né? É praticamente aquele piso de cimento. Né? Favorece troca de bolas mais rápida, saque fortes. Torneio Australian Open, US Open, o Toronto, né, que fica no Canadá, Los Angeles, Cincinnati e Indianápolis. São os principais torneios praticados nesse tipo de piso. Aqui nós temos o Gustavo Kirten, é o nosso, foi e é até hoje o nosso principal tenista do Brasil. Ele é tricampeão de Wimbledon, né, é o tenista mais conhecido do Brasil. Aqui está a referência bibliográfica. Espero que vocês tenham aproveitado e entendido, né, sobre o tênis de campo. A próxima aula a gente fala do tênis de mesa, o famoso ping-pong. Né? E uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.